Dando sequência em nossa aula de ciências, nós vamos para a página 30, água em nosso dia a dia. Vocês podem anotar aí parte B do segundo trimestre, agora já é matéria nova para o segundo trimestre. E vamos prestar atenção. Então, a água em nosso dia a dia, vocês sabem que a água é fundamental na nossa vida, né? Na vida de todos os seres vivos. Então, apesar de muitas vezes não percebemos, inúmeras atividades do nosso dia a dia, como beber um suco, cozinhar, lavar uma louça, tomar um banho, escovar os dentes, lavar as mãos, somente são possíveis devido à disponibilidade de água. Então, para realizar essas atividades, é importante que a água seja potável. O que é água potável? A água que apresenta características boas, né? Que não causam doenças. Para tornar uma água potável, preste atenção aí, pode grifar se achar necessidade. Para tornar a água potável, é preciso que ela passe por estações de tratamento e que são realizados diversos processos de limpeza e descontaminação da água. Então, por isso que nós temos aqui no Paraná, nós temos a Sanepar, né? Ela é um órgão criado para o tratamento da água em que nós utilizamos. Então, a água ela tem que ser tratada, né? A água tem que ser limpa e descontaminada. Aí ela chega ao processo de ser, ao ponto de ser potável, pronta para o consumo. Então, para que os mananciais sejam abastecidos e não falte água para a população, a preservação dos rios e dos lagos, das matas ciliares e das florestas e a consequente manutenção do ciclo da água é essencial. Nós já vimos nas aulas passadas. É importante a preservação da natureza, a preservação da mata ciliar para evitar o assoreamento dos rios, para evitar que os lixos se acumulem nos fundos dos rios. Então, isso aí, ele vai somente aumentar os mananciais de água. Olha lá o que é um manancial. Fonte de água usada para abastecer as populações, como rios, lagos, aquíferos e represas. Você sabia que a água que abastece as cidades pode ter diferentes origens dependendo da região? Não é mesmo? Em algumas cidades, a água é captada dos rios. Aqui em Venceslau, ela é captada do rio, né? Do rio Natureza. Em São José, ela é captada no rio Pescaria. Em Santana, vocês me disseram que é poço artesiano? Isso, se eu estou enganada, parece-me que alguém disse que tem poço artesiano em Santana ou é do rio? Só me alertem para isso. Então, em outras são construídas represas que barram a passagem de um rio, por exemplo. Aí ela forma um lago de onde a água é captada. O mesmo vai ocorrer nos reservatórios, que são lagos formados artificialmente de onde a água é captada. Em regiões que têm muitas secas, né, ou distantes dos rios, vocês sabem que existem locais que não tem rio, né? Então, pode ser construídos poços para a captação de água subterrânea, né? Ou cisternas, como isso daqui que nós estamos vendo, ó. A água da chuva é captada lá no telhado das casas, daí desce pelo cano e vem para a cisterna, né? Vai para o encanamento até o interior da cisterna, onde a água fica armazenada. Ou poços artesianos, né? Uso da água. Próxima página. Página 31. Uso da água. Então, ao carregar a bateria de um celular, por exemplo, ou assistir à televisão, você está utilizando um recurso originado pela água, né? Lembrando aí que a luz elétrica, ela só é possível por causa da geração de energia feita pelas usinas hidrelétricas, pela força da água que move as turbinas e transforma em energia elétrica. Então, nas usinas, a água
de um rio é represada em grandes reservatórios. Saindo da represa, a água movimenta turbinas que geram energia. Assim, se a água dos mananciais diminuir, o abastecimento de energia das cidades também pode ser prejudicado. E além de estar envolvida em atividades que exigem o seu uso direto, como tomar banho, cozinhar, a água é usada para cultivar vegetais, criar animais e fabricar quase todos os tipos de produtos, como roupas, brinquedos, automóveis, enfim. Gente, a água é importantíssima na nossa vida, né? Em quase tudo ela é utilizada. Então, vamos observar esse gráfico aí. E a porcentagem de água utilizada em cada setor da economia brasileira para poder gerar. Então, para poder aqui, ó, fabricar o que isso aqui é uma telha? Uma telha. Para poder fazer a irrigação de um local, é utilizado 68,4% de água. Na mineração, para retirar o minério, 0,8%. Abastecimento urbano, 0,6%. Olha lá, né? O manancial. O abastecimento rural, 2,4%. E a indústria, 8,8%. As termoelétricas, 0,2%. E o abastecimento animal, 10,8%. Então, aqui está o gráfico da porcentagem da água utilizada em cada setor da economia, tá? E nas atividades urbanas, humanas nas cidades. Página 32. No gráfico lá da página anterior, então aqui, ó, é possível perceber que a agricultura e a pecuária utilizam a maior parte da água consumida no Brasil. Por isso que é importante que sejam desenvolvidos sistemas econômicos de uso de água, para que esses setores, assim como evitar o desperdício de alimentos, visto que com eles também se desperdiça água usada na sua produção. Então, por exemplo, lá, a mamãe fez bastante almoço hoje, né? E quase ninguém comeu. Pode jogar fora? Não pode. A gente tem que guardar e reutilizar ou à noite ou amanhã, né? Guardar em locais frescos. Vocês já aprenderam isso em ciências para que não estrague. Por quê? Porque lá também foi consumido água para fazer, né? Então aí você está economizando alimento e economizando água por consequência, né? Então todos devem colaborar para economizar água, todos, pois a soma das pequenas atitudes das pessoas pode fazer uma diferença muito grande. Preservar rios, lagos, lagoas e nascentes também é uma maneira de colaborar com a manutenção do equilíbrio ecológico. Cada ecossistema ele é formado por um conjunto de características de seres vivos. Alguns deles podem ser únicos, tá? Então, se a água fica poluída ou ocorre a diminuição das chuvas e o volume das águas dos rios, muitas espécies de seres vivos são prejudicados. Muitas espécies de seres vivos podem morrer, tá? E até mesmo serem extintas. Olha aí o quadrinho. Então, para sobreviver nos ecossistemas, os seres vivos dependem uns dos outros, da qualidade do ar, da água, da presença de alimentos, entre outros. Portanto, se um lago como esse aqui da imagem, né, da figura que a gente está vendo, for poluído, os organismos que ali vivem poderão ser prejudicados ou até mesmo morrer. Além disso, a água não poderá ser usada pelos seres humanos também. Não é verdade? Viram só que uma coisa leva a outra? Preservação da água. A água é um recurso natural indispensável à vida. No entanto, atividades humanas podem contaminar os corpos d'água. Então, para preservar a água e o ambiente, algumas medidas podem ser adotadas, evitando a poluição, o desperdício dos recursos tão importantes. E nós vamos conhecer. Primeiro, tratamento do esgoto. Então, para que o esgoto não seja jogado nos rios e polua os rios e o ambiente, precisa ser tratado.
Então, preste atenção. Após seu uso nas casas, para dar descarga, lavar a louça, tomar banho e diversos outros fins, a água fica suja, não é mesmo? E ela deve ser encaminhada para as estações de tratamento de esgoto antes de retornar ao ambiente. Essas estações de tratamento de esgoto, pessoal, ela vai pegar essa água suja aqui, ó, vai tratar, deixá-la bem limpinha e vai devolver para o rio. Entendeu? Porque se nós jogarmos da forma que nós utilizamos para o rio, imaginou como é que vai ficar os rios, os mananciais de água? De repente, nós não vamos estar poluindo o rio aqui onde nós usamos, nós vamos estar poluindo os rios para frente de outras pessoas. E isso não pode ter acontecido em outras cidades? Eles terem poluído o rio da onde vem e passa pelo nosso? E nós estarmos utilizando uma água contaminada assim? Com resto de esgoto? Não é verdade? Então, o tratamento é importantíssimo, tá? Continuando lá, então. Entretanto, no Brasil, apenas 40% da população é atendida pela rede de coleta de tratamento de esgoto. O restante é despejado diretamente nos rios, córregos, no mar e em outros corpos d'água, sendo um importante fator de poluição e contaminação. Por isso que é importante a gente tomar a água que ela é tratada pela Sanepar, né? Porque ali ela é tratada e oferecida para nós sem contaminação. Porque muitas vezes, muitos desses dejetos podem estar no nosso rio. E a gente acaba tomando e ficando doente. Então, tomar água tratada pela Sanepar é importantíssimo. Reuso. O que é reuso? Reuso é reusar água, né? Um exemplo muito simples do reuso. A mamãe precisa lavar a calçada de casa. Então, ela vai lavar a roupa, pegar a água que a máquina solta e jogar na calçada. Ela está reutilizando a água, tá? Isso é reuso. Por exemplo, lá, eu não quero lavar a calçada, mas o papai vai lavar o carro mais tarde. Guarda a água lá, o papai vai utilizar aquela água para lavar o carro. Isso é um reuso, né? Eu lavei uma roupa. Vou guardar essa água para lavar os tênis depois, né? Para lavar os calçados depois. Isso é um reuso, tá bem? Então, a água que passa pela estação de tratamento de esgoto também pode ser reutilizada nas atividades em que a água não precisa ser potável. Como, por exemplo, outro exemplo de reuso. As águas que foram lá feitas aqui no tratamento de esgoto, antes, por exemplo, de ser passada pela Sanepar para ser tratada, ela pode ser utilizada de outras formas. Ela pode ser utilizada para molhar as plantas, para lavar as ruas, né? Aguar locais que estejam muito empoeirados, tá bom? Evitar o uso de agrotóxico. Olha só. O uso de agrotóxico na agricultura pode contaminar tanto a água dos rios quanto a dos lagos, tá? Por quê? Gente, quem usa agrotóxico sabe que aquele veneno agrotóxico é um veneno, né? Que é colocado nas lavouras, nas plantações, para matar lá os pulgões, os insetos, né? Que ficam nas plantações. E os inimigos naturais da plantação. Então, o que vai acontecer? Esse agrotóxico vai ficar na terra. Aí vem a chuva. A chuva vai levar para onde? Para os mananciais, para as águas subterrâneas, levando assim a intoxicação da água. Não é verdade? Então, evitar usar agrotóxicos. Evitar o derramamento de óleo e outros produtos em rios e oceanos. Lá na outra página. Então, olha lá. Quando é derramado no mar, né, que a gente já viu um monte de reportagens sobre isso, o óleo, ele pode causar poluição de uma imensa quantidade de água. Por isso, as indústrias, os navios devem tomar todo o cuidado necessário para evitar esse tipo de acidente. Em casa, nós também podemos ajudar, não jogando óleo que nós utilizamos na cozinha no ralo. Por quê? Porque ele vai lá, sair lá nos encanamentos e ir para a natureza. E se a gente faz isso, ele vai
poluir os mananciais, né, as águas subterrâneas. Então, ele deve ser armazenado em garrafa PET e levado até um posto de reciclagem. Tem pessoas que utilizam o óleo da cozinha para fazer sabão, né? Então, é reutilizado. Reciclagem e destinação adequada. Isso daqui vocês devem saber de letra, né? A reciclagem diminui o uso de recursos naturais, como a água, na fabricação dos produtos. Assim, é importante separar os resíduos que podem ser reciclados, descartando-os corretamente, geralmente nas lixeiras, né? Nas lixeiras com a separação adequada aos resíduos recicláveis ou não, tá? O lixo orgânico, o que é o lixo orgânico? É o resto de alimento, casca de frutas e legumes. Eles devem ser levados para aterros ou até mesmo jogar no solo, no quintal da nossa casa, porque ele acaba sendo transformado em adubo para a terra, né? E as reservas de águas subterrâneas, então, não serão contaminadas. E economia de água, né? Então, atitudes como lavar o carro com balde em vez de mangueira, consertar vazamentos, aguardar acumular roupa suficiente para lavar na máquina, né? Para não ser preciso lavar todos os dias. Isso é fundamental, são exemplos fundamentais, né? Fechar a torneira na hora que você está escovando os dentes, tomar banhos mais rápidos, né? Não ficar só lá ensaboando o umbigo, não é verdade? No entanto, é fundamental que todos os setores, como a agropecuária e a indústria, colaborem para o uso consciente de água. E nós que estamos em casa, nós somos super responsáveis por isso. Não é verdade? Nós precisamos economizar água. Agora, uma atividade. Lápis na mão. Olha lá. A atividade de hoje é apenas essa daqui. Somente aqui. Vocês vão identificar na ilustração a seguir as etapas do ciclo da água: abastecimento rural, evaporação, precipitação, lazer, condensação, irrigação, abastecimento urbano, indústria, geração de energia, mineração e abastecimento animal. Vocês vão enumerar cada um deles aqui. É bem fácil de fazer. Depois a prof manda para vocês o gabarito para vocês deixarem corrigidos.